Imagine-se sob um céu noturno vasto e estrelado. A escala do cosmos é ao mesmo tempo humilhante e inspiradora. Agora, considere isto. E se este universo não estiver separado de nós, mas em vez disso, nós somos uma parte dele, profundamente conectados a tudo ao nosso redor? Esta é a essência do panteísmo. O panteísmo, em sua essência, propõe que o próprio universo é divino. Não se trata de uma divindade residindo nos céus, mas da ideia de que o divino está entrelaçado na própria estrutura da existência. Cada átomo, cada galáxia, cada ser vivo, todos parte de uma única realidade interconectada. O panteísmo nos convida a mudar nossa perspectiva. Ele nos impele a nos ver não como separados da natureza, mas como fios integrais na grande tapeçaria do cosmos. Albert Einstein, uma das maiores mentes científicas de todos os tempos, também tinha uma visão panteísta do universo. Ele disse: "Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe." Para Einstein, o universo era uma manifestação de uma ordem divina, onde tudo está interligado. Os antigos gregos, com sua curiosidade insaciável sobre o mundo natural, forneceram um terreno fértil para que as ideias do panteísmo criassem raízes. Embora não explicitamente panteísta, sua mitologia e filosofia frequentemente confundiam as linhas entre o humano, o divino e o cosmos. Veja, por exemplo, o filósofo Heráclito. Ele acreditava em uma ordem fundamental para o universo, que ele chamou de Logos. Este Logos não era uma entidade separada e controladora, mas sim um princípio de razão e inteligência entrelaçado na própria estrutura da existência. Era uma força que fluía através de todas as coisas, conectando todas as coisas. Da mesma forma, os estoicos viam o divino como uma força ativa e racional permeando toda a matéria. Eles chamavam essa força de pneuma, uma espécie de respiração ou espírito que animava o universo. Mesmo em seus mitos, os gregos constantemente personificavam as forças naturais, como deuses e deusas. Gaia, a Mãe Terra, personificava a própria terra fértil. A ascensão do cristianismo na Idade Média trouxe consigo uma separação mais definida entre a humanidade, o divino e o mundo natural. Deus era visto como uma entidade distinta, separada da criação e governando-a à distância. No entanto, mesmo durante este período, os sussurros do panteísmo podiam ser ouvidos nas tradições místicas dentro do cristianismo. Pensadores como Meister Eckhart, um teólogo e místico alemão, exploraram o conceito de Deus interior. Ele acreditava que uma centelha divina residia na alma de cada ser humano, conectando-o à fonte divina. Da mesma forma, Hildegard von Bingen, uma abadesa, compositora e visionária notável, via o mundo natural como um reflexo da glória de Deus. Seus escritos estavam repletos de descrições vívidas da natureza, revelando uma profunda reverência pela interconexão de todas as coisas vivas. Giordano Bruno foi um filósofo, matemático e astrônomo italiano que viveu durante o Renascimento. Ele é mais conhecido por suas teorias cosmológicas, que estenderam conceitualmente o então novo modelo copernicano. Bruno propôs que as estrelas eram sóis distantes, cercados por seus próprios planetas, sugerindo que esses planetas poderiam abrigar vida. Ele também insistiu que o universo é infinito e não tem um centro celestial. Suas crenças panteístas e a afirmação de que Deus e o universo são um levaram à sua perseguição pelas autoridades da Igreja Católica Romana na época. Bruno foi julgado por heresia pela Inquisição Romana e queimado na fogueira. Suas ideias tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento da ciência e filosofia modernas. Bruno é frequentemente celebrado como um mártir do livre pensamento e da busca pelo conhecimento. Seu fim trágico destaca o alto preço pago por aqueles que ousaram ver o divino na vastidão infinita do cosmos, desafiando os dogmas de seu tempo. Baruch Spinoza, um filósofo holandês do século XVII, é considerado uma das figuras mais significativas da história do panteísmo. Seu sistema filosófico,
apresentado em sua obra-prima, Ética, representou um afastamento radical do pensamento religioso tradicional. Spinoza argumentou que existe apenas uma substância no universo, que ele chamou de Deus ou natureza. Essas não eram duas entidades separadas, mas dois nomes para a mesma realidade subjacente. Deus, para Spinoza, não era uma divindade pessoal que intervinha nos assuntos humanos, mas sim a substância infinita, eterna e abrangente da própria existência. Sua filosofia propôs que tudo no universo, da menor partícula ao organismo mais complexo, era uma modificação dessa única substância. Ele via o universo como um sistema determinista, onde tudo se desenrolava de acordo com leis naturais, que eram elas mesmas expressões da natureza de Deus. As ideias de Spinoza foram controversas em sua época, desafiando as visões religiosas e filosóficas prevalecentes. À medida que nos afastamos das reflexões filosóficas de Spinoza, chegamos a uma nova compreensão. Aqui, ciência e espiritualidade convergem nos pensamentos de duas das maiores mentes do século XX, Carl Sagan e Albert Einstein. Carl Sagan, um astrofísico e cosmólogo, era conhecido por sua capacidade de traduzir as complexidades do universo em uma linguagem que era ao mesmo tempo inspiradora e acessível. Em sua obra seminal, Cosmos, Sagan frequentemente falava do universo em termos que ecoavam sentimentos panteístas. Ele via o cosmos como uma tapeçaria grandiosa e intrincada, onde cada estrela, planeta e partícula desempenhavam um papel em um todo maior. Para Sagan, o estudo do universo não era meramente um esforço científico, mas uma busca profundamente espiritual. Ele disse a famosa frase: "O cosmos está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos um meio para o universo conhecer a si mesmo." Essa perspectiva se alinha estreitamente com o panteísmo, onde o divino é visto dentro da estrutura intrincada e interconectada da existência. Albert Einstein, um físico teórico cujas teorias revolucionaram nossa compreensão do espaço e do tempo, também expressou visões que ressoam com o panteísmo. Einstein falou de um sentimento religioso cósmico que surge do espanto e admiração pelo universo. Ele admirava Spinoza e compartilhava sua visão de que Deus não era uma divindade pessoal, mas sim a soma total das leis naturais que governam o universo. Certa vez, Einstein observou: "Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos." Essa crença destaca uma profunda reverência pelo mundo natural e seus princípios fundamentais, um princípio básico do pensamento panteísta. Através dos olhos de Sagan e Einstein, vemos uma mistura harmoniosa de ciência e espiritualidade, onde explorar o cosmos se torna uma jornada para entender a natureza divina da própria existência. Suas contribuições nos lembram que a busca pelo conhecimento e a busca por significado estão profundamente interligadas, ecoando os temas atemporais do panteísmo em um contexto moderno. Em uma era cada vez mais moldada pela tecnologia e pelos avanços científicos, o panteísmo continua a oferecer uma maneira de encontrar significado e conexão. Isso nos permite reconciliar nossa compreensão do mundo natural com nosso desejo inato de experimentar o sagrado. Para muitos panteístas modernos, as descobertas inspiradoras da ciência, da vastidão do cosmos, ao funcionamento intrincado da célula, servem apenas para aprofundar seu senso do divino. Eles encontram o sagrado não em explicações sobrenaturais, mas na elegância e complexidade do próprio mundo natural. As expressões do panteísmo moderno são diversas. Alguns encontram ressonância com antigas tradições de sabedoria, como o taoísmo, o budismo ou o hinduísmo, que enfatizam a vida em harmonia com a natureza. Vamos explorar as várias religiões que incorporam elementos panteístas ao redor do mundo, como o hinduísmo, o taoísmo e algumas formas de budismo. Vamos mergulhar nas crenças e práticas que percebem o divino em toda a natureza e no cosmos. No hinduísmo, o conceito de Brahman é central.
Brahman é a realidade última, a fonte de tudo o que existe, e permeia todas as coisas. O divino não está separado do mundo, mas inerente a cada parte dele. Essa crença é lindamente expressa nos Upanishads, textos antigos que falam da interconexão de toda a vida. O taoísmo, outra tradição antiga, ensina que o Tao, ou o caminho, é o princípio fundamental que sustenta o universo. O Tao não é uma divindade, mas uma força abrangente que flui através de todas as coisas, guiando a ordem natural do cosmos. Viver em harmonia com o Tao é reconhecer o divino na vida cotidiana e mover-se com os ritmos naturais da vida. O budismo, uma tradição espiritual que se originou na Índia, também possui elementos panteístas em algumas de suas formas. Muitos budistas veem a interconexão de todos os seres e a presença do divino na natureza e em todos os fenômenos. Práticas meditativas e cerimônias são projetadas para honrar a sacralidade da vida e celebrar a interconexão de todos os seres vivos. Essas diversas tradições, embora únicas em suas práticas e ensinamentos, compartilham um fio condutor comum, a crença de que o divino é imanente no mundo ao nosso redor. Eles nos convidam a ver o sagrado no ordinário, a encontrar o divino no mundo natural e a reconhecer nosso lugar na teia da vida. Ao explorarmos essas religiões com elementos panteístas, somos lembrados do legado duradouro do panteísmo, um legado que continua a inspirar e guiar aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o cosmos e o divino dentro dele. Em essência, o panteísmo, ao longo da história, tem sido uma filosofia sussurrada nas sombras, abraçada por místicos e defendida por aqueles que ousaram desafiar as visões de mundo prevalecentes. É uma perspectiva que evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se a novas descobertas e mudanças culturais. Dos antigos gregos aos cientistas modernos, o panteísmo nos oferece uma maneira de nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Ele nos convida a ver o divino tecido na própria estrutura da existência. A mensagem de interconexão do panteísmo é mais relevante do que nunca. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhá-lo com seus amigos. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e conexão.